Se você tem um sonho de estudar na Inglaterra, em uma universidade, com uma bolsa de estudos, não sai daí que esse vídeo é para você. E aí galera, tudo bem? Caso você não me conheça, meu nome é Camila, eu sou jornalista, eu moro aqui na Inglaterra há mais ou menos uns 5 anos e aqui no Olha Isso Mundo eu compartilho um pouco sobre as minhas experiências e algumas informações sobre a vida aqui na Terra da Rainha. Bom, como você já viu, o tema do vídeo de hoje é estudar em uma universidade britânica com bolsa de estudos. Eu sei que tem muita gente que tem esse sonho, né, de viver essa experiência aqui na Inglaterra, mas também tem muita gente que não sabe que é possível fazer isso com o apoio financeiro do governo inglês. Existe um programa do governo chamado Chevening que te dá essa chance, que te dá essa oportunidade. E para falar sobre esse assunto, eu trouxe aqui uma amiga, Mariana, que é bolsista do programa Chevening e que vai contar pra gente um pouco sobre esse processo, como é que é fazer parte, como é que foi a fase de application, enfim. Ela vai compartilhar com a gente todas as experiências e tudo que ela tem vivido nesse último ano, né, Mari? Então, Mari, primeiro, obrigada aí por tirar um tempo, porque eu sei que tu tá na fase final da dissertação. Conta pra gente um pouco como é que tem sido esses últimos dias, o curso que tu tá fazendo, onde tu tá estudando, enfim. Abre teu coração aí. Cara, assim, recentemente eu tô, piração total, escrevendo direto em casa. Como você falou, é a fase final, eu vou entregar agora no final do mês. Então não tem muito como fugir agora, sabe? Ler, editar, escrever e tal. Então eu tô um pouco surtada, mas tá dando certo. Surtada, mas passo bem. Onde é que você está estudando? Qual é o curso que você está fazendo? Você está fazendo mestrado, doutorado? Como é que é a sua situação? Eu sou formada em Relações Públicas pela UFAM, e aí eu vim para cá fazer um mestrado, só que na área de Digital Media e Educação. O meu mestrado é Digital Media and Education, na University College London, a UCL, aqui em Londres. É um curso que mescla um pouco a área de educação e a área de comunicação, que é uma coisa que eu sempre gostei, e numa universidade que é fantástica, né? A UCL tá nas tops do mundo, e na área de educação ela é a número 1 há algum tempo já. Então, pra mim, pareceu a oportunidade, assim, perfeita, né? Se eles me aceitarem, vambora! E caso, sei lá, se você que está assistindo esse vídeo não sabe o que é a UFAM é a Universidade Federal do Amazonas, que foi também onde eu me formei em jornalismo, né? Enfim. Pois é, então a Mari tá fazendo esse curso na UCL, como eu falei, ela já tá na reta final, mas antes da gente começar a falar do programa em si, tipo, como é que faz para aplicar os pré-requisitos, eu queria que a Mari explicasse o que é o programa Chevening. Eu já citei na introdução do vídeo que é um programa do governo, mas o que é esse programa? Como é que ele ajuda as pessoas? Como é que funciona? Então, o Chevening é um programa do governo britânico que concede bolsas todo ano para jovens líderes do mundo todo. Então, é uma bolsa que ela é concedida para pessoas de todos não, né? Mas de um bocado de países do mundo. No Brasil, anualmente é uma média de 40 a 50, acho que de 40 até 60 bolsistas por ano. No meu ano, acho que nós somos 56. E aí, veio gente do Brasil todo. E, enfim, é uma bolsa que tem como objetivo fomentar a educação de pessoas que eles enxergam que têm um potencial de liderança. Então, é uma bolsa que cobre os seus custos no mestrado aqui, porque o mestrado aqui é pago, e paga o custo de vida aqui. Então, eu recebo uma bolsa mensal para cobrir os meus gastos aqui em Londres. Além da passagem para vir para cá e dos custos do visto, que também são bem... E aí é o Chevening que banca. A primeira coisa que eu pensei foi, eu não vou nem me candidatar, porque olha a minha cara de quem vai passar nisso, né? Assim, olha o Brasil, olha o tanto de gente incrível. Claro que eles não vão escolher o que eu tenho de mais. Mas quando eu soube, estava muito perto de encerrar a data de inscrição. Mas eu me inscrevi assim mesmo, foi em 2016, logo quando eu me formei. E aí eu não passei nem na primeira fase. Eu recebi um e-mail só falando, sinto muito que você não passou. Eu fiquei, meu Deus, tá vendo? Eu não sou boa o suficiente, lá e tal. E aí, 2 anos depois, eu tava num processo para entrar num curso aqui. Eu tinha passado no mestrado aqui, mas eu não tinha grana para vir. E aí eu lembrei do Chevening. Aí eu, cara, será que ainda rola? Será que agora eu tento de novo? E aí eu tentei e passei, que o processo começou no final de novembro de 2018
E aí eu vim para cá em setembro de 2019. Então, você sempre começa o processo para vir no ano seguinte. E só um adendo, como a Mari falou, é um programa voltado apenas para cursos de mestrado, né? Isso, ele é só para mestrado e o mestrado aqui é de 1 ano. Então, essa bolsa cobre a sua vida por aqui durante Entendi. 1 ano e paga esse curso também. Voltando um pouco mais sobre a questão da bolsa, né? Você falou que ele cobre o teu processo de visto, cobre a mensalidade da universidade, né? Te dá um valor mensal. É possível dar uma ideia desses valores ou isso depende de onde você tá, que universidade você tá? O valor da bolsa, ele é variável. Ele depende se você está morando em Londres ou numa cidade do interior, porque os custos de vida são bem diferentes, você sabe, né? Londres é muito cara. Então, eles têm um cálculo lá para isso e eu acho que deve sofrer algum tipo de reajuste anual. É um valor que dá pra gente viver tranquilo aqui. Óbvio, não dá pra você esbanjar, né, e viver uma vida de uhul, vou pra balada todo dia. Não, tranquilo, eu consigo morar num lugar legal, consigo fazer minhas compras de supermercado tranquilo também. Beleza. Tá, então agora, vamos lá. Por onde que começa, né? Imagina alguém que estava na tua situação há 2, 3 anos atrás, pensando, cara, eu tenho esse sonho de estudar num outro país, eu vou entrar no Google e digitar Bolsa de Estudos, Londres. Como que foi muito que eu fiz também, foi muito que eu fiz. Eu ficava, eu quero estudar fora, meu Deus, e agora e tal. Cara, então, em relação ao Tivni, o que eu recomendaria como primeiro passo, atualizar o seu inglês. Ver como é que tá o seu nível de inglês, porque o principal pré-requisito é você ter um bom nível de inglês para vir para cá. É pedido uma prova, né? Você tem que ter algum certificado. Eu lembro que o IELTS e o TOEFL são aceitos. Eu tive que estudar um pouquinho de novo e fazer o IELTS. Em Manaus eu consegui marcar e fazer o IELTS pela cultura inglesa, eu acho que eles são um centro que faz. Então o primeiro passo eu acho que seria esse, seria de realmente ir atrás do inglês. Se o seu nível de inglês ainda não tá ok, dá uma estudada, já começa a pegar no material. Se você acha que não se garante para esse ano, não tem problema, já começa a estudar para quando chegar ano que vem já tá. Uma dúvida que apareceu no Instagram do Olha Isso Mundo era sobre a idade. Tem uma idade limite para fazer parte do programa? Ou... Não, isso é muito legal, não tem idade limite. O pré-requisito que o Tivni tem é que você tenha pelo menos 2 anos de experiência de trabalho. Então, você tem que ter pelo menos 2 anos tendo atuado, e aí pode ser trabalho pago, trabalho voluntário, estágio também conta. Então, essas experiências todas são aceitas por ele. Qualquer experiência de trabalho conta, porque no meu caso, por exemplo, sabe que a gente que é RP é meio faz tudo, né? Eu tinha umas experiências bem aleatórias, assim, claro, a maioria na minha área, mas as que não eram também foram validadas, foram aceitas, entendeu? Continuando o checklist, então inglês, experiência de trabalho, aí documentação, que tipo de documentação, ou enfim, que tipo de coisa além disso você tem que apresentar para fazer essa application? Na primeira fase da application, o que eu diria que é o ideal é já estar de olho nessa parte do inglês mesmo, como a gente conversou, e ter em mãos essa questão da sua experiência, né? Mas em termos de documento, o que eu precisei ter foi o meu passaporte, e depois a questão do visto, quando a gente é selecionado pelo Tivni na última fase, eles mandam pra gente um e-mail dizendo todo o processo para fazer, para tirar o visto. Metade do processo é online e a outra parte do processo é numa das sedes da empresa que tira o visto, que é acreditada com o governo. Certo. E aí não tem essa empresa em Manaus. Então, no meu caso, eu tive que agendar e fazer em Brasília, para ir tirar o visto em Brasília. Uhum. Então, é outra coisa que eu recomendaria. Se der, guardar uma grana, a galera que é de Manaus, porque você vai precisar fazer uma viagem para poder tirar o visto e essa viagem eles não pagam. Entendi. Ela é por conta própria. O que eles pagam são os custos do visto. Em paralelo a isso, que é algo que é muito fácil encontrar no site do Tivni, é a questão da universidade, né? Então, no caso, para você ter essa bolsa, você tem que também ter um curso de mestrado que você tem interesse em uma universidade. Como é que funciona esse processo? Você tem que entrar em contato com a universidade? Você tem que fazer uma application separada da universidade? Como é que você junta as duas applications? Então, no meu caso, como eu te falei, eu fui atrás do Tivni porque eu já tinha passado para um curso. Aí, o que rolou? Eu tinha feito a application normal para o curso, tinha feito uma entrevista passada e tal. E aí, quando eu entrei no site do Tivni, tem uma lista de universidades do Reino Unido que são cadastradas no Tivni, ou seja, cursos dessa universidade são elegíveis e que, na minha opinião, são quase todas, se não todas, eu não sei te dizer. Aí eu joguei lá a universidade do curso que eu tinha passado
E ela estava lá. Aí eu falei, opa, o meu já tenho. Aí as outras duas, o que eu fiz? Eu fui procurando nos rankings internacionais da minha área em educação, quais eram as melhores do Reino Unido. Fui ver a lista de cursos delas e fui vendo o que fazia sentido para mim, o que eu achava interessante e como é o processo para aplicar para cada universidade. Porque são aplicações diferentes. Você tem a application para o Tivni, você precisa, paralelo a isso, aplicar para 3 universidades. Aí, o que você precisa ter em mente é que a application para essas universidades, ela geralmente é paga. Algumas são de graça, mas algumas são pagas. Eu queria que, assim, abrir um parêntese. Você falou que, como você acabou aplicando para diferentes universidades, né, para participar do programa, qual seria, tipo, o básico dessas applications de universidade? Eu imagino que tu tem que apresentar teu histórico da faculdade, mas tem que apresentar, sei lá, referências de professores, você tem que apresentar um projeto, você tem que fazer um artigo, um texto, enfim, você já tem que chegar com alguma coisa para oferecer para eles, ou é só colocar teus dados lá e rezar para Deus? A boa pergunta, Camis, porque eu acho que o processo daqui é bem diferente do mestrado no Brasil, por exemplo. Porque no Brasil, para você começar um mestrado, você já tem que ter um pré-projeto, né? Já tem que ter uma ideia, tem que passar, isso e tal. E aqui, pelo menos nas universidades que eu apliquei, eu não precisava ter uma ideia de projeto. O que eu escrevi foi uma carta de motivação, em que eu falava um pouquinho da minha história e por que eu queria estudar lá. E aí, junto com isso, eu mandei o meu histórico da universidade, aí eu fiz uma tradução dele, né? Eles não me cobraram de ser juramentada, mas eu acho que depende, né? Não dá para dizer de forma geral. Uhum. Mas então, foi essa tradução do meu histórico, o meu diploma também, essa carta de motivação. E, cara, eu acho que foi isso, sabia? A do Tivni é mais complexa. A application do Tivni é um pouquinho... Ela te demanda mais tempo, porque ela é dividida em 4 partes. É uma de networking, plano de carreira, uma da sua experiência de trabalho e uma de liderança. Então, são 4 textinhos que você precisa escrever, falando como que aquilo ali se relaciona com a sua história. Então, por exemplo, liderança. Eles pedem que você descreva experiências de liderança que você já teve na sua vida. E aí é bem aberto, né? Não precisa ser assim, eu fui líder de uma multinacional aos 20 anos. Claro que não. São coisas que vão muito mais da sua percepção do que foi ser líder. A application do Tivni, ela demanda mais tempo, por isso que quem está interessado é interessante começar desde já e não deixar para a última hora, porque você precisa parar, rever sua história, pensar, nossa, o que eu quero para o futuro, para a minha vida? Como que eu quero causar impacto? Que isso é o fio condutor do que você vai escrever, né? Uhum. Então, acho que essas seriam as principais dicas em relação à application mesmo. As inscrições desse ano, né, já estão abertas, vão até o dia 3 de novembro. Tu comentaste no começo que tu tinha aquela ideia de, cara, quem sou eu, né, para aplicar para um programa assim, né? Parece ser algo muito inalcançável. Mas, assim, pelo perfil das pessoas com que você convive dentro do programa, pelos outros brasileiros, que perfil de candidato, de aluno que esse programa procura, assim? O que eles querem mesmo, e aí a minha opinião, né, é o que você falou, que eu identifico pelas pessoas com que eu convivo. Eles querem pessoas que buscam realmente causar algum impacto na área que elas estudam. E aí isso pode ser qualquer área. Então, eu tenho amigos aqui que estudam matemática, gente que estuda direito, gente que estuda administração, eu que estou na educação. Então, eu acho que o que conta para o seu perfil como bom candidato para o Tivni é você mostrar qual é o impacto que você quer causar quando voltar para o Brasil com a sua experiência adquirida aqui. Que isso também é um detalhe do Tivni, né? É uma bolsa para você passar um ano aqui, mas depois você se compromete a voltar para o Brasil. Se a gente tivesse que colocar numa linha do tempo, ok, quero me candidatar para o Tivni. Então, as inscrições para o Tivni, para a primeira fase, encerram agora em novembro. Para essa primeira fase, você vai precisar da sua application do Tivni, essa que eu falei das 4 partes. E ele vai te pedir referências de 2 pessoas. Então, você vai precisar de 2 cartas de referência. Aí pode ser de quem trabalhou com você ou de quem estudou com você, ou quem te deu aula. Você vai pedir para essas pessoas fazerem essas cartas de referência para você e elas precisam estar traduzidas. Não precisa ser tradução juramentada, só precisam estar em inglês mesmo para você submeter. Esse vai ser o seu primeiro passo na linha do tempo.
Depois disso, você já pode começar a correr atrás do inglês, da parte da prova, e da application para as universidades. Você pode fazendo de forma paralela, porque aí cada universidade vai ter um período de inscrição diferente. Algumas vão demorar muito para responder, outras vão ser mais rápidas. Finalizada essa parte direto do Tivning, da application e das referências, já parte para as universidades e aí vai acompanhando ao longo do ano, segurando a ansiedade, que não é fácil, mas vai dar bom. Nossa, eu imagino, assim, cara, é muita coisa em jogo, né? É sonho, é vontade de conseguir, é medo de se sentir pequeno. Falando um pouco sobre os candidatos, a Mari compartilhou comigo uma imagem do processo do ano passado e de onde que os candidatos do Brasil estão saindo. 95% desses candidatos que estão conseguindo essa bolsa vem geralmente do sul e do sudeste do Brasil, mas o norte não tem muita representatividade. E a gente queria incentivar essas pessoas de Manaus, sabe, para acreditar que é possível e representar um pouco mais essa parte do Brasil, né, Mari? Queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Cara, eu te confesso que eu fiquei chocada também quando eu vi esse mapa, porque atualmente, nessa edição do Tivning, né, aqui na Inglaterra nós somos de Manaus 3. Somos 3 de Manaus, na verdade 4. Então a gente foi um número muito grande comparado com os anos anteriores e com esse ano que veio em seguida, como você falou, que não teve ninguém do Amazonas, ninguém. Na minha opinião, muito uma questão de a gente divulgar, de a gente compartilhar, porque às vezes é algo que não chega nas pessoas certas, né, nas pessoas que estão interessadas. E também isso que você falou de a gente acreditar mais na gente, né? Eu acho que o meu maior desafio no processo todo foi não me sabotar, sabe? De não ficar assim, cara, eu passei nessa fase, mas não vou passar na próxima. Olha pra mim, fala sério, deve ter gente que trabalhou na ONU e tal, não vou passar, sabe? É possível, não é uma coisa de outro mundo, é o que eu tô falando. Parece clichê, mas o que eles querem ver é a sua história mesmo. Então, é muito uma questão de você saber contar bem a sua história e deixar claro como você quer causar impacto. Eu acho que é algo que, se você conseguir se planejar, é possível sim, cara. É possível de você dar conta de se inscrever, de você fazer as provas, guardar um dinheirinho para essas pequenas coisas que você vai precisar bancar e vambora. Então, boa sorte na sua dissertação, você vai conseguir. Lembrando, então, que as inscrições do Tivning vão até o dia 3 de novembro. Eu vou deixar na descrição desse vídeo links, enfim. Vou deixar os dados da Mari também, caso alguém tenha alguma dúvida. E é isso. Eu acho que o que a gente pode tirar dessa conversa é inglês. Então, correr atrás do inglês, parar de se autossabotar e tentar, né? Porque, como a Mari falou, ela tentou no primeiro ano, não conseguiu, mas continuou, né, Mari? Exatamente. E a maioria das pessoas aqui não foi de primeira não que passou. E tá tudo certo. Tudo certo. Então, galera, valeu por acompanhar o vídeo até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. E como eu falei, qualquer dúvida, deixa nos comentários. As informações estão aí na descrição do vídeo. E a gente se vê numa próxima. Tchau!